Descubra as 7 marcas sagradas dos eleitos de Deus. Você possui alguma dessas bênçãos divinas? Em São Miguel das Almas, a pequena cidade interiorana de Minas Gerais, a história de Ana ressoa como um eco de fé e esperança. Mãe solteira de Daniel, um garoto de 10 anos, ela sempre acreditou que o poder divino poderia mudar destinos. Ao lado da capela, onde o aroma de incenso se mistura aos sorrisos da comunidade, Ana se tornara uma verdadeira devota de Santo Antônio, o padroeiro das causas impossíveis. Mas a vida lhe trouxe um desafio que para muitos seria uma montanha intransponível. Daniel foi diagnosticado com uma doença rara. O silêncio nas noites de Ana agora era preenchido pela angústia de um coração apertado. Depois de semanas de tentativas frustradas dos médicos, a esperança começou a escorregar entre seus dedos como areia fina. No entanto, sua fé era um manto que lhe aquecia. A capela, com suas paredes históricas, tornou-se seu refúgio sagrado. Todos os dias, em meio às velas acesas, Ana clamava por um sinal, uma manifestação do divino que confirmasse sua crença na cura de seu filho. O murmúrio das orações ecoava como um sussurro celestial. E assim, a novena em honra a Santo Antônio começou a ganhar força na cidade. Vizinhos e amigos se uniram à corrente de oração, inundando a capela em um mar de devoção. A energia espiritual crescia, mas por trás dos sorrisos, algumas vozes se levantavam questionando. Até quando essa fé poderá sustentar vidas? Não seria melhor ceder à ciência e buscar o tratamento em Belo Horizonte? Ana lutava contra essas dúvidas, enquanto seu coração se dividia entre a devoção inabalável e o medo do desconhecido. Foi então que um velho líder espiritual, conhecido na comunidade como Mestre Pedro, a visitou. Com seus cabelos brancos e olhos que pareciam brilhar com conhecimento, ele lhe falou sobre as 7 marcas sagradas. Cada uma delas é um sinal de bênçãos. Aqueles que possuem essas marcas são os escolhidos de Deus. Com essas palavras, uma onda de esperança tomou conta do coração de Ana. Poderia Daniel ser um desses eleitos? As lágrimas brotaram em seu rosto, mas ao mesmo tempo uma nova força a impulsionou. Naquela noite, enquanto preparejava um café da manhã simples, Ana decidiu que realizaria uma vigília na capela. Todos estariam convidados, e o clamor por um milagre se tornaria uma sinfonia celestial. Assim que a noite chegou, as velas acesas iluminavam a capela em uma dança de luz e sombra, enquanto vozes se uniam em oração fervorosa, tocando as nuvens e chegando ao coração de Deus. Foi um verdadeiro momento de transformação. A vibração espiritual parecida com um vento suave, uma presença que misturava amor e esperança. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na intensidade daquela noite, Ana sentiu que algo extraordinário estava para acontecer. Com um clamor profundo, gritou em sua oração: Santo Antônio, eu clamo por um milagre, que seu poder se manifeste, que a luz das 7 marcas sagradas chegue até meu filho. O silêncio sagrado tomou conta daquele espaço, e uma brisa suave fluiu pela capela, como se os próprios anjos estivessem ouvindo. O que aconteceria com Daniel? As marcas de Deus se manifestariam. O que a próxima manhã traria? A fé de Ana estava prestes a ser testada de uma maneira que jamais poderia imaginar. A noite passou lentamente, e a capela estava cheia de murmúrios de fé.
Ana se sentia envolta em uma atmosfera sagrada, como se uma luz invisível pairasse sobre todos ali presentes. O cheiro do incenso se misturava ao desejo profundo de cada coração por um milagre. Aquela vigília não era apenas uma reunião, era uma declaração de esperança, um laço que unia cada pessoa em um propósito comum. À medida que as horas avançavam, os rostos ao seu redor refletiam uma mistura de esperança e ansiedade. As preces se entrelaçavam, formando uma teia invisível que chegava ao céu. Ana olhava para as velas acesas, cada uma representando um pedido, uma súplica, uma vida. Ela se lembrou de cada momento em que Daniel sorria, brilhando como um raio de luz em seu mundo. A memória do filho era um combustível que alimentava sua fé. Com o coração pulsando, Ana decidiu que estava na hora de compartilhar sua própria história. Levantou-se e, com a voz trêmula, começou a contar como a batalha de Daniel não era apenas a dele, mas de todos que queriam um milagre. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas elas eram acompanhadas por um brilho de determinação. Se juntos formamos essa corrente de fé, quem pode nos deter? Suas palavras reverberavam na capela como um eco de verdade divina. Os presentes a apoiaram. Seus olhos brilhavam com a certeza de que algo especial estava prestes a acontecer. Naquele momento, Mestre Pedro decidiu se juntar a ela. Com um gesto suave, ele calmamente lembrou a todos sobre as 7 marcas sagradas que protegem e iluminam os escolhidos de Deus. Ele falou do impacto dessas marcas, não apenas sobre suas vidas, mas como elas se manifestam em momentos de desespero, trazendo à tona a força que muitos nem sabiam que possuíam. A fé é o nosso maior presente, disse Pedro, e nesta noite todos nós somos os escolhidos. A capela, agora vibrante com a oração coletiva, se tornava um verdadeiro templo de energia. O murmúrio das vozes se elevava, e Ana conseguia sentir como se aquelas súplicas estivessem se elevando a um céu que recebia cada palavra com amor e atenção. O que dantes parecia distante agora estava próximo. Aquecido pelo fervor, o espaço se tornava um lugar sagrado, onde milagres poderiam acontecer a qualquer momento. Ana, ainda tomada pela emoção, fechou os olhos e respirou fundo. Ao abrir, notou uma leve mudança no ar, como se uma presença estivesse prestes a se manifestar. O vento que balançava as velas parecia dançar em resposta às orações. Contudo, ao mesmo tempo, uma voz interior sussurrava: "O que você realmente deseja, Ana? O que você está disposta a fazer pela cura de seu filho?" As palavras ecoavam em sua mente. Atrás dela, alguém começou a rezar com fervor, destacando-se na multidão. Ana virou-se e viu Dona Emília, uma mulher idosa conhecida por sua sabedoria e profunda conexão com o divino. Com a mão estendida, ela usava um rosário que brilhava à luz das velas. Agora, as atenções se voltaram para ela. O que Dona Emília iria dizer não poderia ser apenas mais uma oração. Todos esperavam uma palavra poderosa, um conselho que poderia mudar o destino de Daniel. O clamor e a fé são fundamentais, mas às vezes é necessário ir além. Começou a velha sábia, trazendo uma onda de expectativa. O que ela ia revelar poderia ser a chave que Ana não tinha percebido até aquele instante. Qual o papel da dor? E se cada marca sagrada fosse também um chamado à ação? O coração de Ana acelerou ao considerar a possibilidade. O que o amanhã reservava? Às vezes, na jornada da fé, o verdadeiro milagre não está apenas na cura, mas na transformação do espírito. Ana sentiu o peso das palavras de Dona Emília pairando no ar. Mal podia acreditar que estava prestes a descobrir algo tão profundo e transformador. Ir além, repetia em pensamento, tentando captar o significado oculto por trás da frase que ressoava como um chamado. Nesse momento,
O ambiente ao redor parecia se intensificar. As velas, dançando com a brisa, projetavam sombras nas paredes da capela que se moviam como se estivessem em um diálogo com as preces. Dona Emília, com a voz suave, continuou. Cada um de nós carrega marcas sagradas, pequenas cicatrizes de batalhas vencidas e ensinamentos acolhidos. Elas representam a nossa resistência, a nossa fé em meio à tempestade. Ana sentiu as lágrimas se acumularem novamente em seus olhos. Cada palavra soava como um lembrete de que sua dor, sua luta, também poderia ser um testemunho vivo da presença do divino. A imagem de Daniel voltou à sua mente e o coração batia mais forte, como se quisesse soar ao ritmo das palavras da mulher idosa. Lembrem-se, queridos, disse Dona Emília, as marcas que temos não são apenas feridas, são testemunhos de que Deus nunca nos abandona. Cada uma delas ilumina o caminho e nos guia entre as incertezas. Os murmúrios de concordância cresceram na multidão, e Ana pôde sentir a energia pulsante da fé coletiva. As pessoas ao seu redor começaram a se tocar, a entrelaçar as mãos, cada uma compartilhando sua própria história de luta e superação. Era um momento poderoso, um lembrete de que juntos eles eram uma família de fé. Ana decidiu que precisava aprofundar mais essa conexão. Quais são essas marcas, Dona Emília? Como posso reconhecê-las em minha vida? Indagou, a urgência transparecendo em sua voz. A anciã sorriu gentilmente e respondeu. As marcas sagradas são 7, e cada uma traz um ensinamento único. A primeira é a marca da esperança. É através dela que aprendemos a olhar para o amanhã, mesmo quando o presente é confuso e doloroso. Ana fechou os olhos novamente, refletindo sobre a esperança que a sustentava até aquele momento. Lembrou-se de tantas noites em que, mesmo sem saber se teria respostas, sua fé permanecia firme. Em seguida, temos a marca do amor que nos liga uns aos outros, continuou Dona Emília. É esse amor que nos impulsiona a agir, a nos sacrificar pelo próximo. Ana se lembrou de todos que estavam ali, os rostos conjurados por um propósito maior, e sentiu o coração aquecer. Uma onda de gratidão a envolveu. E se esse amor fosse a verdadeira chave para a cura de Daniel? Dona Emília prosseguiu, revelando cada marca com uma clareza que parecia tocar a alma de todos. A marca da coragem, que ensina a enfrentar o medo, a marca da paciência, que nos ensina a esperar, a marca da fé, que nos conecta diretamente a Deus, a marca da sabedoria, que vem com o tempo e experiência, e, finalmente, a marca da liberdade, que nos liberta das correntes da dúvida e do desespero. Devemos abraçar cada uma delas, Ana. Assim, não apenas seremos capazes de superar as dificuldades, mas também iluminaremos o caminho de muitos outros. O olhar profundo de Dona Emília parecia atravessar a sala, como se cada pessoa ali estivesse recebendo essa verdade pessoalmente. Ana sentiu um impulso renovado. Seu coração ardia com a certeza de que a jornada não era apenas sobre a cura de Daniel. Era sobre um chamado mais profundo e um compromisso com a transformação. Amanhã, pensou ela, eu tomarei uma decisão que mudará tudo. Ao mesmo tempo, uma inquietação crescia dentro de si. O que mais ainda poderia ser revelado? O que significava realmente ir além e se colocar à disposição da vontade divina? O murmúrio crescente na capela indicava que o clamor pelas marcas sagradas se penetrava na alma de todos. Ana olhou ao redor e viu que a fé estava se manifestando em cada um ali. E assim iniciava uma nova etapa de sua jornada, onde a verdadeira ação a esperava, e uma pergunta ardia em seu coração. Qual seria o próximo passo que Deus queria que ela desse? A manhã seguinte chegara com o ar leve e fresco, como um convite a recomeçar.
Ana acordou renovada, as palavras de Dona Emília ainda ecoando em sua mente como uma melodia doce. Havia algo diferente em seu coração, uma expectativa vibrante que pulsava dentro dela. Era como se a luz tivesse sido acesa, iluminando cada canto de sua alma. A capela estava em silêncio, mas Ana podia sentir a energia que a rodeava, uma atmosfera sagrada. Ela se lembrou do compromisso que fizera com Deus na noite anterior. Amanhã, eu tomarei uma decisão que mudará tudo. As marcas sagradas, as 7, não eram apenas conceitos distantes, elas pulsavam em seu ser, clamando para serem vividas. A primeira delas, a marca da esperança, parecia flutuar no ar. Ana se lembrou de seus dias mais sombrios, aqueles em que a dúvida a esmagava. Mas agora havia uma luz no horizonte, uma chama que não se apagava. O que parecia uma jornada solitária, agora se mostrava como um caminho recheado de companheiros de fé. Ao olhar para os rostos ao seu redor, sentiu sua determinação crescer. Amor, pensou, é a força que nos une. A marca do amor não era apenas um sentimento, era um movimento. Era dar o primeiro passo por alguém, trazer conforto, algo maior que ela mesma poderia oferecer. Como transformar essa marca em ação? Inspirada, Ana decidiu que levaria a mensagem a seus vizinhos, aqueles que não estavam presentes na capela, mas que necessitavam ouvir sobre as marcas sagradas. A ideia quase a fez vibrar de alegria. Ela imagina os rostos radiantes ao ouvir palavras que poderiam tocar suas almas. Mas como dar esse passo? Como compartilhar essa luz que agora brilhava intensamente dentro dela? A resposta veio como um sussurro suave em seu coração. Um café da manhã comunitário, um espaço seguro para todos. Uma ideia simples, mas poderosa. Com essa visão clara, Ana já conseguia ver o mapa das emoções que ligaria as pessoas. Histórias de luta, trocas de amor e a firmeza que vem da oração. Ana se posicionou em frente ao espelho, respirando fundo. Eu estarei pronta, prometeu a si mesma. Naquele momento, uma sente uma presença reconfortante, um toque divino que sussurrava que ela não estava sozinha. Deus a guiava, assim como guia cada um de nós em nossa travessia. No entanto, conforme a ideia ganhava forma, ela se lembrou da terceira marca, a coragem. O medo começou a sussurrar em seu ouvido. E se ninguém aparecesse? E se as pessoas zombassem de sua iniciativa? Determinada a silenciar essas vozes, Ana fechou os olhos e fez uma oração fervorosa. Senhor, que meu coração e minha coragem sejam fortalecidos em Ti. Não busco minha própria glória, mas a Tua luz em ação. Essas palavras eram uma arma poderosa contra suas inseguranças. No toque do divino, ela sentiu um calor no peito, uma certeza de que era isso que precisava fazer. Ela já estava imaginando cada detalhe, desde a música ao ambiente que promovesse acolhimento, quando um sutil movimento a tirou de seus devaneios. Era Dona Emília, que se aproximou com um olhar profundo e sábio. Ana, você está prestes a tomar uma decisão importante, disse com um sorriso caloroso. Não tenha medo do que virá. A mudança que você deseja começa com um simples passo e um coração aberto. As palavras da anciã reforçaram a certeza que Ana já carregava em seu ser. Retomando a ideia, ela percebeu algo essencial. Sua jornada se entrelaçava com as de muitos outros. As marcas sagradas não eram apenas suas, mas de todo um povo. Um misto de responsabilidade e entusiasmo a invadiu. Antes de se despedir de Dona Emília, Ana sentiu que uma nova marca, a da paciência, começava a surgir dentro dela. A ideia seria um processo, um momento contínuo. Havia um tempo certo para que tudo acontecesse. Com essa nova compreensão, Ana sorriu de volta para a anciã. E assim, entre uma visão de cafeteiras fumegantes e sorrisos compartilhados,
Ana pôde perceber que seu primeiro passo a conduzia à transformação dela e a de muitos à sua volta. Mas um mistério ainda pairava no ar. O que mais Deus estava preparando? Quais outras marcas ainda iriam se revelar em sua jornada? Enquanto o sol nascia magnífico no céu, Ana sentiu que estava prestes a descobrir algo ainda maior. E um novo anseio lhe enchia o peito. Deus, o que vem a seguir? O dia passou num piscar de olhos. Ana se deixou levar pela expectativa, com um misto de nervosismo e esperança. O café da manhã comunitário já estava marcado, e conforme o sol se escondia no horizonte, o coração dela batia em sincronia com as promessas do céu. Cada detalhe da preparação parecia sagrado, cheio de propósito. Naquela manhã ensolarada, Ana acordou cedo. O cheiro do pão fresco a envolvia, como um abraço caloroso. Com as mãos ocupadas em dar forma à massa, sua mente viajara para as pessoas que viriam. Os rostos de cada vizinho passavam como uma dança em sua memória. Havia o João, sempre tão sério, mas que em seu íntimo lutava com solidão. A Maria, que sorria para todos, mas que não fazia ideia de como a dor da perda a tinha moldado. E até mesmo a dona Clarice, que exibia seu amor pela vida, mas escondia suas fragilidades sob a camada de força que carregava. Ana desejava que cada um deles sentisse a força das marcas sagradas. Queria que conhecessem a esperança, sentissem o amor e se tornassem corajosos diante da coragem. No entanto, uma nuvem de ansiedade voltava a ameaçar seu espírito. E se ninguém aparecesse? Ela fechou os olhos e fez outra oração. Senhor, confirma em mim a tua palavra e a tua vontade. Usa-me como teu instrumento. Poderia aquela reunião ser apenas um gesto, ou seria o início de uma nova história? O aroma quente e convidativo de café tornava o ambiente acolhedor. Ana organizou as mesas e arrumou as flores que haviam sido colhidas no jardim. Bem na esquina, ela colocou uma bandeja com anotações sobre as marcas sagradas. O quão maravilhoso seria ver as pessoas se unindo, risos ecoando, corações se abrindo. Quando as primeiras pessoas começaram a chegar, uma onda de gratidão inundou seu ser. Com cada rosto que entrava, Ana sentia os medos se dissipando, como a névoa diante do sol. João entrou tímido, observando o ambiente. O olhar dela se encontrou com o dele, e um sorriso se formou em seus lábios. Havia algo especial na atmosfera, algo que parecia chamar a todos para mais perto. À medida que os convidados se acomodavam, as conversas começaram, e logo os risos preenchiam o espaço. Ana ficou encantada ao ouvir histórias de superação e união. A marca da esperança parecia pulsar ao redor da mesa. As conversas fluíam e os laços se estreitavam. A música suave ao fundo parecia abençoar cada palavra, cada gesto. Mas então, quando a alegria estava em seu auge, um silêncio repentino tomou conta do ambiente. Ana ergueu os olhos e viu uma figura conhecida à porta. Era Lucas, um ex-colega de escola que havia se afastado da fé e da comunidade. Ele hesitava, mas Ana sentiu que Deus estava chamando por ele. Lucas! Ela não conseguiu conter a emoção e foi ao seu encontro. Que bom que você veio. O olhar de Lucas era uma mistura de surpresa e vulnerabilidade. Um momento de conexão profunda se formava entre eles. Ana percebeu que, de certa forma, Lucas representava todos que estavam ali, carregando histórias não contadas, muros construídos pelo medo. Eu não sei se era bem aqui que eu queria estar, Lucas confessou, a voz embargada. Ana soube naquele instante que a marca da vulnerabilidade havia se aproximado, e a coragem para enfrentar seus próprios desafios se tornara palpável. Os olhos de Ana brilharam. E se essa manhã não fosse apenas sobre comida e conversa, mas um convite a algo maior? O que viria depois? Poderia ser que aquela reunião se transformasse em um verdadeiro movimento de queda de máscaras e troca de forças?
Você está exatamente onde deveria estar, disse Ana, envolvendo Lucas em um abraço caloroso. Naquele momento, ela percebeu que o plano de Deus estava se desenrolando diante dela, algo bem além do que poderia imaginar. E a expectativa fervilhava. O que mais ele estava prestes a revelar? Enquanto as pessoas começavam a contar suas histórias, o coração de Ana pulsava com um novo desafio. O que aconteceria quando os relatos se tornassem a ponte para a próxima marca? Uma marca que ela ainda não poderia compreender totalmente, mas que sabia que estava prestes a ser descoberta. Ana mal pôde conter a emoção à medida que as histórias começaram a fluir. Cada relato era como uma peça de um quebra-cabeça divino, revelando a maravilha da vida que Deus havia tecido em torno dela. O calor dos encontros, os sorrisos e as lágrimas começaram a formar uma atmosfera carregada de esperança e cura. Havia algo divino no ar, uma expectativa que fazia o coração de todos pulsar em harmonia. Enquanto Lucas se sentava, um pouco mais seguro do lado de Ana, outros começaram a abrir seus corações. Maria falou sobre a dor da perda, mas também sobre o renascimento que ocorreu em sua vida quando decidiu transformar sua perda em um testemunho de fé. Eu precisava deixar a dor para que o amor de Deus pudesse brilhar em mim novamente, ela disse, e Ana viu lágrimas de libertação escorrendo pelo rosto da amiga. Dona Clarice, que até então tinha se mantido calada, pegou a mão de Ana e com sua voz firme, mas emocionada, falou: às vezes usamos a força como uma armadura, mas é nos momentos de fragilidade que encontramos a verdadeira força que vem de Deus. O ambiente parecia vibrar, como se as paredes estivessem absorvendo e refletindo a luz que emanava daqueles que ali estavam. Mas então, um novo peso pairou no ar. João, com seu semblante sério, começou a falar. Eu nunca compartilhei isso com ninguém. Eu carregava um fardo, acreditando que poderia suportá-lo sozinho. Ele respirou fundo e continuou. Mas aqui, entre vocês, percebo que não estou só. Essa dor não precisa ser minha carga, mas sim um convite para experimentar a força da comunidade. Ana sentiu uma onda de chocante clareza. Cada história que era contada não apenas revelava a vulnerabilidade de cada pessoa, mas ainda mais. Elas eram a chave para desbloquear as marcas que Deus havia deixado na vida de cada um. O que ela acreditava ser um encontro casual estava se transformando em um processo de cura coletiva. As marcas sagradas estavam se manifestando aos olhos deles. A cada depoimento, algo poderoso crescia. A confiança, a gratidão e a compaixão fluíam como um rio abundante que atravessava o espaço. Era um movimento de almas pelas mãos de Deus, e Ana sentia seu espírito vibrar com a certeza de que algo transformador estava para acontecer. Nesse momento decisivo, Ana fez uma pergunta que estava ardendo em seu coração. Vocês se sentem prontos para compartilhar os seus desafios e descobrir juntos a verdadeira força que cada um de nós possui? Os olhares se cruzaram e um murmúrio de concordância ecoou. Havia uma energia palpável na sala, uma faixa de luz que envolvia cada um ali presente. Ela então levantou as mãos, pedindo a eles que se unissem em oração. Senhor, estamos aqui como um só. Que as nossas histórias não sejam apenas relatos do passado, mas testemunhos do teu amor e propósito. Mostre-nos o caminho a seguir, que possamos revelar as marcas sagradas que já estão em nós. A sala ficou silenciosa, e Ana pôde ouvir a respiração de cada pessoa ao seu redor enquanto oravam juntos. A presença de Deus era tão intensa que quase podia tocar. Um momento sagrado preenchia cada canto do ambiente. Porém, no meio da oração, algo inesperado aconteceu. Um quadro na parede começou a tremer levemente e uma brisa suave se espalhou pelo espaço, como se uma resposta celeste estivesse prestes a se manifestar. Os olhos de Ana se arregalaram. O que isso significava?
O que mais Deus estava prestes a revelar? Ana sentiu uma nova onda de expectativa. Uma pergunta pairava no ar. Estamos prontos para a transformação que se aproxima? O que a próxima marca sagrada traria consigo? A brisa suave tomou conta do ambiente, e todos dentro da sala sentiram uma presença viva e quase elétrica. Aquela leve movimentação do quadro não era apenas um mero detalhe. Era um sinal divino, um toque do sobrenatural que se apresentava de forma silenciosa, mas ao mesmo tempo poderosa. Ana olhou para os rostos ao seu redor, percebendo que cada um sentia a mesma ansiedade e esperança que pulsava em seu coração. Aquela reunião se tornava um espaço sagrado, dentro do qual as paredes começavam a ressoar com as histórias e as dores de cada um ali. Ana sabia que a oração tinha aberto uma porta, e agora era hora de se permitir ser guiada por essa nova realidade. Com um leve tremor na voz, ela compartilhou. Sentem isso? É como se Deus estivesse nos chamando para algo além, para algo mais profundo. João assentiu, e sua expressão realmente mostrava que aquela experiência havia tocado algo em sua alma. Talvez esse seja o momento de realmente olharmos para dentro e vermos as marcas que nos fazem quem somos, ele disse, sua voz firme, mas cheia de emoção. Sim, Maria exclamou, quantas vezes deixamos essas marcas escondidas, envergonhados ou com medo? Mas se somos chamados para sermos luz, precisamos reconhecer também nossas sombras. Essa verdade começou a brilhar como estrelas no céu claro. Dona Clarice, que não havia se calado desde que quebrou seu silêncio, agora olhou para o grupo e disse: cada um de nós é moldado pelas experiências que vivemos. As cicatrizes que trazemos não são sinais de fraqueza, mas marcas de sobrevivência e do amor de Deus em ação. Ana se lembrou de uma passagem que ouvira. As marcas que deixamos nos tornam testemunhas do poder que Deus tem em nós. Então, ela fez uma pausa e decidiu que era hora de compartilhar seu próprio fardo, algo que a impedia de avançar. Eu também tenho dificuldades, começou. Sinto que por muito tempo carreguei o peso das expectativas. Queria ser perfeita, mas aprendi que sou suficiente do jeito que sou, porque Deus me criou assim. Nesse momento, um silêncio respeitoso tomou conta do grupo. Era como se todos estivessem absorvendo a vulnerabilidade de Ana, se conectando de uma forma nova, mais profunda. O espaço estava apertado de emoção, e as lágrimas começaram a escorregar novamente. Mas agora, em vez de dor, havia um senso renovado de comunidade e propósito. O quadro na parede balançou novamente, e desta vez, as marcas deixadas naquelas almas pareciam quase estar pulsando, brilhando com novos significados. A consciência de estarem verdadeiramente juntos, enfrentando os desafios, despertou um sentimento de coragem. Se somos marcados e escolhidos por Deus, então nos resta descobrir quais são essas marcas sagradas, disse Lucas, sua voz firme, agora cheia de convicção. O que nos separa de Deus e uns dos outros, senão os medos que deixamos dominar nossas vidas? Ana sorriu, percebendo que estavam todos juntos nessa jornada de descoberta. Algo grande estava prestes a surgir. O espírito de união e a força coletiva cresceram naquele lugar, e cada coração ali batia com a expectativa do que estava por vir. Vamos juntos desvendar as mensagens divinas que Deus tem para nós e olhar para aquela brisa suave como um convite para a transformação. Ana proclamou. A cada marca sagrada há uma bênção ou um ensinamento. Que tal começarmos a compartilhar o que cada um de nós espera encontrar? Era o início de um novo capítulo em suas vidas. O primeiro passo em uma jornada de descoberta, e Ana sabia que novos testemunhos e revelações estavam prestes a emergir. Assim,
Com um ar de mistério e prontidão, ela e seus amigos se prepararam para explorar as marcas sagradas que possuíam, mas que ainda não haviam entendido plenamente. Que bênçãos Deus está prestes a revelar em nossas marcas sagradas! A energia na sala aumentou, à medida que a expectativa se espalhava como um perfume doce. Ana viu os olhos de cada um brilhando de entusiasmo e um pouco de medo. Era como se um novo amanhecer estivesse prestes a estourar, trazendo à tona as verdades escondidas e as bênçãos ocultas. Vamos nos abrir uns com os outros, disse Ana com a voz mais confiante. Hoje é um dia de revelações. Cada um de nós carrega uma marca sagrada e parece que Deus nos convida a revelar essas histórias. Maria foi a primeira a se arriscar. Com uma respiração profunda, ela disse: "A minha marca é a perda. Perdi meu pai há alguns anos, e isso me deixou um vazio imenso. Levei muito tempo para entender que essa dor me moldou, me ensinou a ser mais forte e a valorizar cada momento." João, tocado pela declaração de Maria, imediatamente compartilhou: "Eu tenho certeza que a minha marca é o medo. Sempre tive medo do fracasso e de decepcionar os outros. Mas essa jornada me ensinou que, mesmo com medo, posso avançar. Deus me capacita a seguir, mesmo quando o caminho parece incerto." Dona Clarice, com um olhar profundo, trouxe um entendimento que fez a sala vibrar. Esses desafios que enfrentamos são, de fato, dons disfarçados. Minha marca é a rejeição. Fui desprezada muitas vezes ao longo da vida. Mas percebo que cada rejeição me levou a um lugar onde encontrei um Deus que me aceita plenamente, sem reservas. As palavras começaram a fluir como um rio, e cada um se sentia mais livre ao compartilhar suas histórias. Lucas levantou-se, com uma energia contagiante. "Acredito que a minha marca é a esperança. Passei por momentos de desespero, mas foi em meio à escuridão que Deus iluminou meu caminho. Às vezes nos sentimos tão perdidos, mas a luz da esperança sempre brilha, mesmo que tenhamos que procurar por ela em momentos difíceis." Ana observava, maravilhada e emocionada diante da vulnerabilidade que aquele grupo estava demonstrando. Cada um se despia de suas armaduras, mostrando o que realmente eram. A brisa que entrava pela janela parecia dançar em resposta, selando aquele momento sagrado. Estamos descobrindo que nossas marcas não nos definem, mas nos conectam com o poder de Deus, comentou Ana, sua voz ecoando no espaço. Essas histórias de dor, medo, perda e esperança são os ingredientes que Deus usa para fazer algo incrível em nossas vidas. Ele transforma o velho em novo. O clima estava carregado de uma intensidade espiritual que fez os corações pulsarem em unidade. Todos ali sabiam que eram parte de algo maior. Dentro do íntimo, cada um vibrava com a expectativa do que estava por vir e do que ainda não tinham revelado. Ana, então, olhou para o quadro que balançava suavemente, como se tivesse vida própria. O que mais existirão nos esperando nas marcas sagradas? O que Deus nos quer ensinar ainda? A sala mergulhou em um silêncio cheio de ansiedade e reverência, como se todos esperassem uma resposta direta do alto. Com os corações abertos, eles sabiam que estavam prestes a ouvir mensagens que poderiam mudar suas vidas. As marcas sagradas estavam lá, pulsando com o toque divino, mas algo maior ainda estava para ser revelado. Era a hora do próximo passo. E se, além das nossas marcas, há um propósito divino maior que ainda não entendemos? Ana ponderou, segurando a respiração. O que mais Deus deseja revelar? A brisa suave parecia responder, prometendo que novos segredos e bênçãos os aguardavam no horizonte. A sala estava imersa em um silêncio repleto de expectativa. As palavras de Ana pairavam no ar como um perfume doce. Um propósito divino maior.
Cada integrante começou a refletir sobre suas vidas, ainda mais tocados pelas histórias que haviam compartilhado. O que de fato cada um poderia descobrir dentro de si. Maria começou a tocar com a ponta dos dedos à mesa, em um gesto que indicava seu embrulho emocional. E se eu dissesse que, por trás de cada dor, existe uma bênção à espreita? Sua voz tremia, mas havia uma firmeza em seu olhar. Talvez a minha perda me ensine a perdoar mais e a valorizar os relacionamentos que ainda tenho. Exato, João exclamou, como se uma luz tivesse se acendido. Eu percebo que meu medo não é apenas um obstáculo. Ele é um sinal de que estou no caminho certo. Se eu estou com medo, é porque estou prestes a crescer. As palavras ressoaram na parede da sala, e os outros assentiram em contemplação. Dona Clarice, sempre sábia, levantou as mãos. Cada marca, cada cicatriz que temos é um testemunho de algo maior. Às vezes, somos chamados para sermos curadores da dor alheia. A rejeição que vivi pode me tornar a porta de entrada para ajudar os que se sentem sozinhos. A atmosfera estava tão carregada de luz e conexão que parecia que todos poderiam ouvir as batidas dos corações uns dos outros. Ana se levantou, iluminada pela inspiração que rolava entre eles. Vamos buscar juntos essas marcas. Imaginem por um momento se cada um de nós pudesse não apenas enxergá-las, mas reconhecê-las como milagres em progresso. Que cada um possa entender que essas marcas são chaves que nos abrem portas. Lucas, com um sorriso de esperança, compartilhou a sua visão. Poderíamos criar um mapa de nossas bênçãos. Cada esquina virada representa uma superação e cada marca é um mapa que nos guia. Que quando olharmos para trás, possamos ver não apenas a dor, mas um caminho iluminado. Sim! O entusiasmo tomou conta da sala. A ideia de um mapa espiritual em suas vidas se transformou em um projeto bonito e acolhedor. O tom de esperança e mudança parecia palpitante, quase visível no ar. Mas Ana sabia que algo maior ainda estava por vir. Ela sentiu a presença divina cercando-os e uma nova emoção começou a emergir. E se pudéssemos não apenas criar um mapa, mas também receber instruções diretas de Deus sobre como navegar por este caminho? Ela perguntou, seus olhos brilhando com fervor. Vou convidar vocês a fazerem um pequeno exercício. Vamos fechar os olhos e pedir a Deus que nos revele qual é a nossa próxima etapa. Que mensagem Ele tenha para cada um de nós? Um silêncio profundo se instalou enquanto cada um fazia a sua oração interna. 15 segundos se passaram como se fossem horas. E nesse espaço sagrado, os rostos começaram a brilhar. Não apenas com fé, mas com a expectativa de que mensagens começariam a fluir de Deus, algo além de luz, algo que poderia dar vida a seus sonhos e esperanças. Quando Ana disse amém, um arrepio percorreu a sala. Uma sensação de energia estava palpável e os olhares começaram a se encontrar. Alguém sentiu algo? Alguma impressão? Ela questionou. Peixe desbravador ante a profundidade do instante. A sala ficou em suspense. É como se algo estivesse prestes a surgir, algo que pode nos surpreender, sussurrou Dona Clarice, com uma expressão de serena expectativa. E assim, diante do chamado do Senhor, cada um esperava ansioso por direções e promessas que poderiam mudar suas vidas para sempre. O que será que Deus revelará a cada um deles? Que novas marcas sagradas e segredos seriam acrescentados ao seu livro espiritual? Ana respirou fundo, sabendo que o que estava por vir era mais do que apenas uma nova revelação. Era uma entrega que poderiam nunca imaginar, um passo em direção ao extraordinário. Qual seria a próxima etapa dessa jornada divina? A manhã seguinte chegou resplandecente, como um testemunho de esperança renovada. Ana acordou com uma sensação de expectação.
O que as 7 marcas sagradas, agora aliadas ao saber que cada um deles tinha um propósito, poderiam ainda revelar? Durante a noite, enquanto sonhava, as palavras de Dona Emília ecoavam em sua mente. O que cada uma delas significava na vida deles? Assim que o sol iluminou o espaço, Ana se preparou para o próximo encontro. Ao chegar à capela, sentiu a presença de Deus envolvê-la, como uma manta quente e acolhedora. Os amigos começaram a chegar, e a conexão criada nas reuniões anteriores estava presente, pulsando como uma chama vibrante. Os olhares trocados traziam sorrisos e abraços, e o ar estava cheio de expectação. Ana tomou a frente e decidiu que era hora de compartilhar o que Deus havia colocado em seu coração. Hoje, vamos falar sobre um novo passo nessa jornada. Cada um de nós recebeu uma mensagem, e creio que este é o momento de revelá-las. Os convidados assentiram, atenção elevada em todos nascendo da inevitável ansiedade de expor o íntimo. Ana contou que havia uma palavra que vinha queimando em seu coração: unidade. Como cada marca sagrada que temos se transforma na liga que nos une uns aos outros. Através da nossa dor, da nossa luz, encontramos um propósito maior, e isso é algo que deve ser compartilhado. Maria sorriu, concordando. Estar juntos nos fortalece. Eu percebo que naquilo que pensei ser uma fraqueza, podemos nos tornar um refúgio de esperança para outros. A declaração trouxe murmúrios de concordância, e era visível a transformação que estava se formando entre eles. O que havia sido um espaço de vulnerabilidade estava se convertendo em um solo fértil para a transformação. João ergueu a voz. Que tal criarmos um círculo de apoio? Um grupo que compartilhe nossas marcas e cresça em fé e força, suportando-nos mutuamente nas dificuldades e celebrando juntos as vitórias. Seu entusiasmo ressoou, infundindo coragem em todos. Ana sentiu seu coração se aquecer. É isso, a próxima marca sagrada que somos chamados a aceitar e manifestar é a liberdade. Liberdade para sermos verdadeiramente quem somos, deixando nossos medos de lado e permitindo que o amor e a união guiem nossos passos. Dona Clarice poderia ter sido a mais idosa, mas sua sabedoria era jovem e vibrante. Com seus olhos brilhando, ela falou: Ei, isso é um legado. Se formos um lar de amor e apoio, nosso testemunho se espalhará para além dos muros desta capela, impactando vidas na nossa comunidade. Precisamos nos comprometer não apenas uns com os outros, mas também com os que não estão aqui. A emoção crescia na sala. Cada indivíduo sugeria algo novo. Cada ideia tecia a rede de amor e espiritualidade. Estavam todos juntos, formando uma corrente de esperança. Quando Ana olhou ao redor, viu as marcas sagradas em cada pessoa, pequenas cicatrizes que contavam histórias de luta e superação. Eram testemunhos vivos da glória e da graça de Deus, manifestas em suas vidas. Deus não só nos deu marcas, Ele nos escolheu como seus instrumentos de amor nesta terra, e é nosso dever iluminar o caminho para outros. Uma onda de ânimo tomou conta do grupo. Uma esperança pura e vibrante preenchia o local, e cada um se sentia impelido a compartilhar, a buscar e a alinhar suas vidas aos propósitos divinos. Ana sentiu que algo extraordinário estava prestes a se revelar. Havia um plano nascendo, um convite ao avanço, e nesse momento as palavras de Dona Emília ecoaram mais uma vez em seu coração. As marcas sagradas são sinais de que Deus nunca nos abandona. Cada uma delas ilumina o caminho e nos guia entre as incertezas. Com essa verdade pulsando dentro dela, Ana levantou as mãos e, com um sorriso que irradiava fé, encerrou. Hoje, renunciamos a todo medo e a toda dúvida. Nos entregamos ao chamado da unidade, à liberdade de sermos um corpo em Cristo, que estamos juntos prontos para espalhar esse amor,
A capela explodiu em aplausos, e a luz nascia não apenas no céu, mas nos corações de cada um ali presente. O que parecia ser um encontro pequeno estava se transformando em um movimento de fé, um novo começo. Ana sabia que a jornada ainda não havia terminado. Havia muito a ser revelado. Como dantes, ainda haviam perguntas flutuando em seu espírito. Mas uma certeza ela tinha. Juntos seriam luz nas trevas, manifestando as 7 marcas sagradas para um mundo que tanto precisava de esperança e amor. E assim, enquanto a luz do sol brilhava através das janelas da capela, o novo capítulo de suas vidas se desenhava. A união tornou-se o coração pulsante de sua missão. Cada passo, cada marca, um testemunho da glória divina. Juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, pois agora eram não apenas eleitos de Deus, mas também agentes de transformação. O que mais Deus havia reservado para eles? As marcas sagradas não tinham fim, eram portadoras de um legado eterno. Portanto, irmãos e irmãs, fica aqui o nosso convite, unam-se a nós e lembre-se, você precisa se inscrever agora no canal. Nossa jornada de fé está só começando e queremos que você faça parte dela. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas recebam essa mensagem. Comente suas reações e testemunhos sobre o que leu hoje. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. É hora de agirmos juntos.